O escritor jornalista. Tá. A Suzane, o que ela é? Olha, você tem de um lado a doença mental e tem do outro lado a normalidade mental. Da mesma forma que você tem a noite de um lado e o dia do outro. E entre a noite e o dia, você tem a aurora, que não é nem noite e nem dia. Na loucura é igual, você tem a loucura de um lado, a normalidade do outro, e entre a loucura e a normalidade, você tem a zona fronteiriça, que é exatamente nessa zona que a Suzane habita. Ela é uma fronteiriça. Ela não é nem louca e nem normal, ela é fronteiriça. Por isso que ela pratica o crime com essas características de insensibilidade, de uma premeditação primária, infantil, sem nenhum tipo de remorso. Ela vai no dia seguinte à piscina e ao mesmo tempo ao enterro dos pais. Ela é absolutamente egocentrada. No dia do julgamento, ela ficou absolutamente impassível em frente do júri, do juiz, das testemunhas, e apenas chorou quando ela soube que ela foi condenada a 40 anos ou 45 anos de pena. Então, quando a coisa pega nela, ela se manifesta. Quer dizer, ali estava sendo julgada a vida dela, estava sendo julgada a morte do pai, da mãe. Então, ela é uma pessoa que não é doente mental, que delira, que alucina, isso ela não é. Mas ela também não é normal. A deformidade dela está justamente no querer, no fazer e nos sentimentos. E tudo isso leva ela a ter os valores morais muito reduzidos, só voltados para dentro dela mesma. Isto é o que normalmente se chama, que tem vários nomes técnicos. Os primeiros que deram o nome a esse tipo de, digamos, de perturbação da saúde mental que ela tem, eles falaram assim, é loucura lúcida, é loucura moral, é a psicopatia, a sociopatia, a condutopatia. São nomes sinônimos daquilo que ela tem. Ela é dissimulada. Ela é capaz de entrar num palco e fazer as pessoas convencer, fazer as pessoas ficarem perplexas e tal. Mas no momento seguinte ela está rindo. São dois contrários. Esses contrários que ela tem na sua forma de ser, isso é comum nessas pessoas que habitam esta zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade. E é por isso que ela consegue os dois rapazes para fazer tudo por ela? Sim, essas pessoas que habitam essa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade são manipuladoras. Então ela manipula as pessoas da forma como ela bem entende, com um poder de sedução grande. Então este poder de sedução faz com que ela consiga muitas coisas que ela não é capaz de fazer sozinha. Por exemplo, matar os pais é difícil, porque precisa de força. Então ela urde um determinado tipo de plano para que aquele seu desejo dê certo. Mas é tudo muito primário. Essas pessoas fronteiriças, elas parecem brilhantes em determinadas coisas, mas são absolutamente limitadas em outras. Tanto é que o plano que ela fez é um plano absolutamente pueril, daquela forma como ela faz, não é? É um idiota, né? Pois é. Agora, doutor, essas pessoas têm emoções? Sempre egocentrada, sempre voltada para dentro de si mesmas. Essas pessoas, elas não têm sentimentos de altruísmo, elas não têm compaixão. Por exemplo, o fato dela participar da cena do crime, quando os pais são assassinados, com uma indiferença afetiva, sem ressonância nenhuma com a gravidade daquilo que estava acontecendo, faz parte do quadro clínico desses indivíduos que habitam essa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade. E ela tem uma coisa só para a gente já finalizar isso daqui. Pois não. Também.
Mas tem uma coisa que eu percebi, conversando com alguns delegados, eles dizem que isso tem até uma tese psiquiátrica que você pode me responder. Era essa a pergunta que eu falei ali que eu ia fazer. Alguns casos são que você percebe, principalmente os mais cruéis, assim, tipo, até o Isabela Nardoni também, tudo acontece muito próximo de datas importantes para essas pessoas. A Suzane, ela mata os pais, ela manda matar os pais 3 dias antes do aniversário dela. Isso é real? É real. Você quer tomar uma água? É melhor. Vou só molhar a... Falando, vai ficando bolo de garganta assim. Fica a garganta. É real. Essas datas? Os parricídios. Parricídios não é matar pai, vem de parere. Parricídio vem de parere, de parir, ou seja, de ascendentes. Ou matar avós também são parricídios. Os parricídios, eles costumam, com frequência, acontecer perto de datas festivas. Ou datas importantes para o assassino, para o parricida. Então, por exemplo, Dia das Mães, Natal, passagem de ano, aniversário, bodas, de casamento, etc. São datas nas quais os parricídios acontecem com mais frequência. Agora, por quê? Porque essas datas, elas têm a característica de estimular pulsões afetivas. Aquelas pulsões afetivas que ficam dentro da pessoa, pulsões fortes, elas são tocadas por essas datas e elas podem invadir o pensamento. Pensamento está aqui, sentimento está aqui. Quando se aproximam essas datas festivas, esse sentimento ele aflora e invade o pensamento. Quando ele invade o pensamento, ele tem o poder de escravizar. Escraviza e determina a conduta. Aí a pessoa vai e comete um delito, um parricídio contra uma pessoa querida da família e tal. Então a Suzane, a gente pode dizer que nesse caso, o parricídio dela, a morte dos pais, foi um presente de aniversário dela. Não como um presente, mas como a resolução de algum problema que precisava ser resolvido. E se nós vamos ver como um presente, como algo, eu não diria nesse sentido de presente especificamente, mas como a resolução de um problema. Mas é bonita a sua colocação. É bonita. Eu acho que é preciso pensar. Para mim é um presente. Eu acho que é preciso pensar. Ela Nardoni morre 2, 3 dias antes do aniversário dela. Pois é. É um presente. Mas olha, você está me contando, você sabe que eu tenho escrito sobre isso, sobre data. Sim. As datas são fortes.